Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise e desenvolvimento. Análise, projetos, sistemas, perdão. Na última aula eu comecei a falar sobre gestão de projetos, tá? Antes da gente iniciar, eu tenho só uns recadinhos para passar. Quem ainda não entregou algum trabalho ou deixou de entregar, eu vou reabrir os links para entregar até hoje só, tá? Até hoje, até o 23h55 de hoje, tá? Então, quem ainda está devendo alguma coisa, que queira entregar, tem até a data de hoje para poder. Eu vou dar mais essa chance para vocês, tá? É isso. Os recados, tá? Enfim. Antes da gente começar a aula, vocês querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Nada a questionar, professor. Tem alguém falando alguma coisa no chat aqui? Porque eu minimizei ele aqui para não ficar aparecendo na minha tela. Também não tem, não. Ninguém tá falando. Então tá bom. Então vamos lá. Então a gente parou aqui na última aula, né? Sobre os pontos de controle. Os pontos de controle, gente, são eventos para a gente avaliar como é que está a execução de cada tarefa, tá? Principalmente as tarefas críticas no projeto, elas precisam do acompanhamento mais de perto. Elas não consomem recursos, é justamente para poder avaliar como que está o andamento, revisar e tudo relacionado a essas atividades, tá? Então, elas são ocorrências, né, no ponto do tempo que caracterizam o início ou término de mais atividades. Então, se uma atividade ela termina aqui e outra atividade depende dela, o ponto de controle é o que vai poder falar isso aí, né? Enfim, eventos. Então, gente, dentro de um projeto a gente tem vários tipos de eventos. A gente tem um evento marco, por exemplo, que identifica uma realização significativa no projeto, tá? Então, por exemplo, você tá construindo um software, né? Então, terminou de implementar ele e já está indo para a parte de testes, é um evento marco, é alguma coisa que que representa uma mudança, uma conclusão significativa do projeto, tá? Evento de interface é quando a gente muda de interface de um para o outro. Então, por exemplo, a equipe de desenvolvimento vai ter uma equipe de testes para poder trocar, né? Então, vai ser de responsabilidade da equipe de testes. Então, é o evento de interface, tá? Então, mudança de implementação para desenvolvimento, por exemplo. E assim por diante. Tranquilo? Por enquanto? Enfim, datas, né? As datas e eventos, a gente tem aí a data-alvo, né? Que é a data que a gente coloca para programar. No caso, quando a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com estimativas, tá? Então, assim, a gente não tem. A gente pode usar várias métricas, pesquisas empíricas para tentar estipular uma data, né? Não significa que vai ser aquela data mesmo, que vai ser cumprida, mas a gente pode pegar exemplos de projetos parecidos que a gente já tenha trabalhado e coisas que a gente vai usar para tentar falar o seguinte, olha, até essa data aqui, eu já tenho que ter feito a análise de requisitos no meu sistema, por exemplo. Até essa data aqui, eu tenho que ter desenvolvido toda a parte de interface do sistema, tá? Então, essa é a data-alvo. É o que a gente tenta colocar como ideal, né? Olhando todos os tempos necessários, recursos, né? E tudo mais. Então, a data mais cedo é a data prevista, né? Então, para ocorrência sem
sem interrupções. Oi, Gabriel. Foi sem querer, professor. Ah, tudo bem. Então, a data mais cedo é o seguinte: se não houver nenhuma interrupção, nenhuma coisa que a gente não estava inesperada, né? Nenhuma ocorrência inesperada, se não tiver interferência, é tudo certinho, essa vai ser a data que eu vou entregar tal coisa. Então, é a data mais cedo. Então, por exemplo, se nada acontecer de errado, até daqui a 10 dias eu termino de fazer a análise de requisitos, por exemplo, né? Se nada acontecer de errado, até 2 meses eu tenho a parte da interface do meu sistema pronto. Então, essa é a data mais cedo. E a data mais tarde já é o contrário. Se tudo der errado, a gente pensa em todas as coisas que podem atrasar o projeto, qual que é, apesar desses atrasos, qual que é a última data que eu consigo definir para que tal evento ocorra, né? Então, essa é a data mais tarde, contrário da data mais cedo, tá? Bom, como é que a gente identifica um ponto de controle? A gente identifica objetos ou coisas, né, que vão se movimentar através das interfaces, ou então através dos eventos marcos. Então, esses pontos de controle podem ser documentos, podem ser modelos, maquetes, né? Pode ser software, pode ser serviços e pode ser instalações, tá? Aqui está ilustrando, né? Fundações, paredes, telhado, acabamento, são eventos marco da construção de um prédio ou casa. Nesse caso aqui são coisas até bem visíveis, né? Bom, pacote de trabalho são divisões de trabalho que a gente faz por cada área funcional, tá? Eles são claramente, a gente consegue diferenciar de todos os outros pacotes, né? Eles podem ser facilmente atribuídos a uma única unidade organizacional. Eles possuem ponto de início e término bem claros, né, para poder possibilitar o controle físico. Eles têm um orçamento, uma verba bem definida para cada pacote. E ele tem uma duração relativa bem pequena se a gente comparar ele com todo o projeto. Então, é basicamente mini projetos, né, dentro de um projeto só, tá? Bom, aqui a gente tem um mapeamento do projeto, onde a gente divide basicamente as fases. Lembra muito aquele ciclo de desenvolvimento de software que a gente estudou lá no início do ano. Não sei se vocês lembram, né? A gente tinha o modelo em cascata, a gente tinha o modelo em espiral, a gente tinha o modelo incremental. Tinha as metodologias ágeis com XP, vocês lembram disso? Sim, professor. Sim. Tá tomando um gole de café? Período de planejamento e estudos, período de implementação e período de operação. São praticamente as 3 maiores fases, né? E esses períodos eles envolvem as seguintes atividades. A gente tem o período de planejamento e estudos, onde a gente tem a fase de definição dos requisitos do usuário, tá? Então a gente pega lá o sistema. Por exemplo, a gente tem a definição, né, o levantamento dos requisitos. Depois a gente tem a fase de definição dos conceitos, né? A fase de especificação do sistema, a fase de planejamento de compras. Já no período de implementação, a gente pega a fase de definição de recursos, a fase de desenvolvimento, né? No caso, onde a gente vai trabalhar de verdade, assim. Não que a gente não esteja trabalhando no outro, mas enfim. E depois a fase de verificação, né? Então, geralmente, isso aqui é um ciclo. Aí, terminou o sistema, a gente entra na fase de operação, ou fase de produção e entrega, né? Fase de manutenção operacional, suporte de vendas e a fase de operação, tá? E aí a gente tem os pontos de controle para a gente poder controlar essa mudança de uma fase para outra, né? Então tem aprovação do projeto, aprovação dos conceitos, aprovação de especificações, aprovação do produto, tá? Isso é um exemplo de um mapa. Ô, professor, Oi. esses pontos de controle se assemelham àquela linha de montagem da organização de empresas, não é?
que vai Sim, marcando tudo. exatamente. Sim. Só que eu não sei se fui eu que dei aula para você de organização de empresas, não tô lembrado. Foi no passado. Sim, sim, mas basicamente quando a gente faz lá uma cara, eu esqueci o nome. A gente fazia aquele quadro, aí do quadro a gente fazia outra coisa, que eu não consigo lembrar agora. Mas são fases do planejamento, né? Quando a gente está fazendo. Mas aquilo lá era mais para quando a gente vai abrir uma empresa e a gente coloca lá o que a empresa vai fazer e tudo mais. Aqui já é mais específico a um projeto, tá? A empresa a gente abre e a gente não tem intenção de fechar. O projeto é uma coisa que tem fim, né? Mas sim, a gente usa esses mapas de projeto para a gente poder colocar os projetos dentro da empresa da gente. Tudo que a gente vai desenvolver para o cliente, a gente vai desenvolver um produto, um serviço, a gente usa isso aqui, tá? Bom, a gente tem um gráfico de Gantt, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui antes de eu... A gente vai usar um sisteminha, né? A gente usa... Deixa eu só ver aqui, tem muita gente falando. Ah, no chat. Ô, gente, para de colocar o nome, que isso? Bom, vamos lá. Gantt Project. É um programinha freeware que a gente vai usar depois para fazer exercício, tá? Onde a gente coloca aqui as fases do projeto, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele funciona assim. Nossa senhora. A miniatura do negócio é maior que a imagem. Mas aqui, a gente tem aqui, ó. Aqui as fases, né, e as atividades que a gente tem que fazer. Então a gente tem a design da arquitetura, design de interior, tá? Então, olha, essas atividades, ela vai levar quanto tempo? Aí a gente tem aqui o tempo que vai ser levado, né? As semanas. E que são tarefas sequenciais, né? Esse aqui, ele é gratuito. A gente tem o Microsoft Project também, que ele é um software pago, tá? Que as pessoas costumam usar para poder desenvolver projetos também. Mas olha que interessante, né? A gente tem aqui essas duas tarefas paralelas. Duas não, são. Essa aqui, peraí, essa aqui elas são paralelas, mas elas dependem dessa para terminar. Só que enquanto eu estou fazendo essa aqui, eu consigo fazer essa aqui também, ó, tá? E daqui para cá já tem tarefas sequenciais. E aqui a gente tem os tempos que cada um vai levar, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. O gráfico de Gantt. A gente pega a execução das tarefas aqui, né? E elas vão colorindo. Então, vai colorindo as barras, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a tarefa identificar clientes, né? Leva um dia para ser feito. Depois, entrevistar 10 clientes. Aí vai levar 3 dias para ser feito. Depois, interpretar os requisitos. Depois, fazer um benchmark dos produtos, né? Depois, definir o alvo PDS. Não sei o que é. Deve ser plano de desenvolvimento de sistema, alguma coisa assim. Chutei, tá, gente? Não sei não. Mas aí são tarefas sequenciais. Aqui a gente já tem tarefas paralelas, ó. Né? E aí, enfim, né? Aí o atraso ou adiantamento de tarefas, eles afetam as tarefas seguintes, porque algumas tarefas elas são sequenciais. Eu preciso da tarefa anterior terminar para poder continuar ela. Então, assim, se eu pegar aqui e atrasar esse entrevistar 10 clientes aqui, eu vou demorar para interpretar os requisitos. E vai atrasar tudo aqui para frente, né? Então, quando a gente tem coisas com mais de 300 atividades, ele não é tão utilizado assim, mas no nosso caso vai servir, tá? Bom, esse algoritmo é muito bacana, né? O PERT, que é o Program Evaluation and Review Technique, técnica de avaliação, né? Revisão de programas, tá? Ele se originou da Marinha dos Estados Unidos.
E ele foi criado para planejar e controlar, né, a execução de séries de submarinos, né, de modo que os prazos e custos estimados fossem obedecidos. E a gente tem também o Critical Path Method, ou método do caminho crítico, né, feito por Dumont e Hamilton. E ele foi criado para planejar e controlar a manutenção de grandes equipamentos, tá? Como é que funciona aqui? A gente tem várias tarefas, onde algumas tarefas elas dependem de outras, né? E cada tarefa ela vai levar um certo tempo para poder ser feito. Então, quanto mais tempo uma tarefa levar, mais tempo mais chance dela fazer parte do caminho crítico ela vai fazer. O que é o caminho crítico? É o caminho onde eu vou levar mais tempo, vai ocupar mais tempo no meu projeto, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Só complementando aqui, ele é uma representação visual, tanto que a gente bate o olho aqui, a gente vê quais são as tarefas e tudo mais, tá? Então é uma coisa assim mais visual mesmo, menos descritiva, até para ficar fácil de entender, né? As atividades elas são representadas por círculos, né? E as dependências, né, entre as atividades são representadas por setas. Então, quando a gente pega a 2 aqui, por exemplo, a gente vê que a 2 ela depende da 1. A 3 depende da 1. E da 2 também. Depende da 1 e da 2, né? Então, para eu cumprir a 2, eu preciso que essas duas estejam prontas, né? Deixa eu ver. Aí eu tenho a 4 que depende da 2. A 7 depende da 4. Da 5 e da 6, tá? Bom, aí nesse esquema a gente define PDI, né, que é a primeira data de início, PDT, a primeira data de término, UDI, que é a última data de início, UDT, a última data de término, FL, que é a folga livre, e FT, que é a folga total, tá? O caminho crítico é o caminho com maior duração do tempo de um projeto, tá? Então, por exemplo, se essa tarefa aqui leva 2 dias, colocar semanas, né? 2 semanas, essa leva 8, essa leva 10, por exemplo, e as outras levam menos tempo, então esse vai ser o caminho crítico, a gente passando por aqui e para cá, né? Que é o caminho que vai levar mais tempo para ser, que vai consumir mais tempo do projeto, né? Então é uma sequência de atividades com folga total igual a zero, né? Essas atividades não podem sofrer atrasos e permite visualizar atividades importantes, tá? Claro que a gente não deve se descuidar das atividades não críticas, porque se elas atrasarem também, elas podem se tornar críticas, né? Então a gente faz uma relação de atividades, a gente pega aqui o prazo estimado de duração de 14 semanas. Para qual atividade? Estruturação de um call center. E aqui a gente tem as atividades, ó, A, B, C, D, F, G, H e J. Então elas estão aqui, ó, e J, né? A descrição, escolha, tecnologia, definição da escala. Percebam que a e a B, que no caso é essa aqui, ó, A e a B, elas não têm dependência nenhuma, né? Porque ela começa aqui da primeira. Já a B, ela depende de C, a D depende da A e assim por diante, tá? E olha que interessante, a contratação de pessoal vai levar 8 semanas. A atividade precedente dela é a B, tá? Então a B, espera aí, deixa eu só ver uma coisa. Tá, a B leva uma semana só, que é a definição da escala. Tem alguma que tenha precedência da B? Tem aqui, a escolha do local. A escolha do local leva 4 dias. E a B mesmo, ela não tem, ela não tem
uma precedência não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, atividade F depende da atividade B? Por quê? Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com lá não, hein? Contratação de pessoal. Não, gente. A F, que é a 4 aqui, ela depende da C, tá? Talvez, acho que isso aqui não tem muita relação com aquela relação das atividades, não. Foi só um exemplo. A B, ela depende, deixa eu ver, H, depende da B, e aí depende... Tá. Depois a gente teria que pegar um exemplo mesmo que faria sentido para a gente poder fazer o caminho crítico, tá? E fazer atividades, tá, gente? Eu vou postar depois pra gente fazer. Bacana. Instalação de equipamentos. Leva 2, depende da C e da E. A C leva 4 dias. A E leva 2, né? A E... falta 10 minutos só. Deixa eu ver. A E depende da D. A D leva 2 dias. Então a gente tem que ir fazendo aqui, ó. Eu acho que com a representação ficaria mais fácil de fazer, tá? E aqui a gente tem, ó, primeiro dia 1, último dia 4 e assim por diante, tá vendo? E isso aqui é acumulativo, ele vai somando, ó. 2, 5, 7 até terminar em 14, tá? Bom, a gente tem o caminho crítico, a gente define em vermelho, aqui tá falando que é B, F e J, tá? Por quê? O B leva uma semana, o F, né, vai precisar do B. Vai levar 8 semanas. O I vai depender do F, leva 4. E o J e H. Depois a gente teria que desenhar isso aqui para ver se realmente é o caminho crítico, tá? Porque é o que vai levar mais tempo, né? Definição do call center, contratação de pessoal, treinamento e teste conjunto. Então a gente vê quais são as atividades que vão demandar mais tempo, que é parte do caminho crítico. Então, tudo que a gente atrasar aqui, ó, vai impactar o prazo do projeto. Então, a gente coloca pontos de controle para monitorar essas atividades críticas, para não permitir atrasos, né? Enfim, com essas informações, você vai saber que as atividades do RH do projeto são vitais para o processo. Então, tudo isso aqui tem a ver com o RH, tá? Bom, apoio à decisão. A gente usa diversas ferramentas, né, para a gente avaliar, a gente ter variáveis para a gente poder analisar e tomar a melhor decisão, tá? Então, olha, definida a decomposição de tarefas, né, aquela estrutura. A gente definido o gráfico de Gantt, definido o caminho crítico, aí você vai pegar esses dados em mãos e vai definir onde você vai alocar os recursos, né? Assim, treinamento, em teste, em equipamentos e assim por diante, tá? Aí tem uma análise de case aqui que eu não vou falar e aqui o professor, né, que eu utilizei o material para poder dar essa aula para vocês. Gente, por hoje vai ser só isso mesmo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, Oi. eu só não entendi o lance do PDI, PDU, PDT. O que é aquilo? Não entendi. Você fala isso aqui, né? Primeira data de início. É o seguinte, cada atividade dessa aqui, ó, ela vai ter a primeira data de início e a primeira data de término, tá? Então, por exemplo, se uma atividade ela vai levar 2 semanas para ser feita, né? Então ela vai iniciar na semana 1 e ela vai terminar na semana 3, por exemplo, tá? Seria a primeira data de término. Só que vamos supor que a gente tem atraso. Então, com atraso, qual que vai ser a última data para iniciar? E com atraso, qual que vai ser a última data de terminar?
Essas folgas aqui é o seguinte, uma atividade ela vai terminar com 2 semanas e a outra atividade vai terminar com uma só. Então a gente tem uma semana de folga, por exemplo, tá? E assim por diante. Se tudo for cumprido sem atrasos, quanto tempo de folga que eu vou ter? É isso. Isso são métricas que a gente fazendo exercícios vai entender melhor, tá? A gente pega aqui, por exemplo, que a tarefa 1, que é a escolha de tecnologia. A primeira data de início vai ser 1 e a primeira data de término vai ser 4. A última data de início vai ser ela mesma, 1 e 4. E sem folga total. Sem folga, né, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso da B para finalizar. Então vai começar em 2 e vai terminar em 5, né? E aqui vai... A última data é 5 e a última data é 8. A gente pega 8 menos 5, 3, né? E aqui já não tem, Ah, entendi. entendeu? São Valeu, coisas... professor. aqui, por exemplo, ó. Na verdade é 5 menos 2, né? A gente pega aqui, ó. 1 e 1 é 0, 1 e 1 é 0. Aqui a gente tem 5 menos 5 é 0. Né? Que a gente pega a primeira data de término com a última data de término. A gente subtrai de um para o outro, tá? Aqui, ó, 11 menos 9, 2. Né? A folga seria o tempo que a gente dá, por exemplo, se tiver algum atraso, né? Então, é o tempo que a gente tem para ter folga para a gente poder iniciar e terminar a tarefa, tá? É isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Não tem não. Então é isso. Eu vou adiar as tarefas lá. Devo passar um exercício sobre projetos daqui a um tempo, mas eu aviso vocês. E é isso. Bom fim de semana para todos. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.